E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas de redação. Estamos chegando ao nosso grande finale, tá? Já estamos na 20ª proposta. Pessoal, muito massa, é um tema muito atual, é um tema relevante e que pode ser muito bem aí cobrado no Enem, nos vestibulares. A preocupante realidade brasileira relacionada à evasão escolar. Lembrando que é um problema no nosso país, não só no Brasil, mas especificamente no Brasil nós temos assim uma questão muito problematizadora, muito problemática em relação à evasão escolar. Isso gera um custo muito grande para o país, isso gera uma perda, um prejuízo social muito grande. Não estamos falando apenas de questões financeiras, mas um prejuízo social bastante significativo, tá? Antes eu quero munir vocês de informações a fim de ajudá-los aí na produção desse texto, tá? A cada ano escolar, prestem atenção, menos alunos são matriculados. Enquanto 99,3% das crianças entre 6 e 14 anos frequentam a escola, o percentual reduz para 91,5% entre jovens de 15 a 17 anos. Então, há uma evasão, há uma redução significativa. Os dados do IBGE, analisados pelo relatório anual de Todos pela Educação, indicam altos índices de evasão escolar, principalmente entre alunos do ensino médio. Segundo a pesquisa, são 783 mil adolescentes fora da escola. O documento afirma que, em 2019, o Ministério da Educação não atuou para a manutenção da educação básica. Gente, isso aqui é preocupante. Se nós não temos um ministério que atua para conservar, para manter esses alunos na escola, certamente vai acontecer exatamente este cenário preocupante, tá? Ainda, para aqueles jovens que continuam no ensino médio, 3 em cada 10 matriculados, 28,2%, estão em situação de atraso de 2 ou mais anos na trajetória escolar. Ora, se há a questão da retenção, se há a questão do atraso na sequência letiva, do ano letivo, na sequência do crescimento dos anos letivos, gente, é óbvio que vai bater o desespero, o desestímulo, vai bater a preocupação de não continuar. Para que eu vou continuar perdendo tempo aqui? Ficou reprovado 2, 3 anos. Então, este é um cenário também. E quando não há uma medida preventiva ou corretiva, pode dizer assim, cara, o gato subiu no telhado, ou seja, tem um sinal de alerta e isso não é tratado com antecedência, vai favorecer, é claro, a questão da evasão escolar, tá? No entanto, a problemática vai crescendo à medida dos avanços nos anos escolares. No ensino infantil, 11,2% dos matriculados estão em situação de atraso, enquanto no ensino fundamental o percentual sobe para 24,7%. Se vai acrescentando, se nós vamos tendo da educação infantil, ensino fundamental, esse atraso, no ensino médio, quando acumula, esse menino não vai querer, esse jovem já quase adulto, não vai querer continuar os seus estudos, às vezes com alunos mais novos ali. Então existe toda uma questão problematizadora. De acordo com o relatório anual do acompanhamento da educação da ONG Todos pela Educação, os altos índices de atraso escolar contribuem para níveis ainda mais baixos de crianças e jovens que concluem o ensino fundamental e médio em idade adequada. Por mais que o indicador tenha evoluído com o passar dos anos, somente 78% dos jovens brasileiros de 16 anos concluíram o ensino fundamental em 2019 e apenas 65% dos 19 anos concluíram o médio. A gente está colocando aqui, ó, esta pesquisa aqui, não sou eu que estou falando, tá? Esta pesquisa já está colocando 2 anos de atraso, então somente, mesmo com 2 anos de atraso, somente 65% desses adolescentes é que concluíram o ensino médio. Quer dizer que nós temos aqui 35% de alunos evadindo exatamente o ensino médio. Gente,
é um prejuízo gigantesco, é um prejuízo enorme, tá? Os dados apontam que a problemática começa antes mesmo da conclusão da vida escolar. Somente 82% dos alunos dos anos finais do ensino fundamental e 78% dos alunos do ensino médio fazem a transição entre as séries de forma adequada. Já a primeira infância tem poucos matriculados. Apesar de ter avançado 22 pontos percentuais no número de crianças frequentando as creches em comparação a 2001, o Brasil só teve cerca de 35,6% delas matriculadas durante 2018. Ainda é bem longe do estabelecido pelo Plano Nacional de Educação, que promete atender 50% das crianças brasileiras até 2024. O que é interessante é que existe toda uma projeção, uma meta. E em termos de educação, o Brasil está distante de todas as metas, tá? Estabelecer meta para a escola em tempo integral. A meta já está atrasada. Na verdade, houve uma regressão da meta, tá? Não da meta, mas já tinha crescido e houve uma redução. Gente, é complicado e a gente precisa, de fato, ter uma atitude, uma ação mais enérgica para resolver isso aqui. O cenário parece melhorar para as crianças de 4 a 5 anos que estão em 93,8% matriculadas na escola. No entanto, o número ainda representa 329 mil fora da escola. Aí são N fatores. Distância, escola distante, falta de transporte público, né, coletivo, aquele ônibus escolar, às vezes para mudar, deslocar crianças que moram em povoados, enfim. Não sou eu, tá, que estou falando sobre isso aqui foi por Júlia Duarte, disponível aqui, então não estou inventando absolutamente nada. Consequências do baixo engajamento dos jovens nas atividades escolares. Olha só, temos um panorama, tá? Traçar ainda um panorama para vocês dos prejuízos, tá? Que nós temos em relação a essa evasão escolar. Um dos prejuízos que é calculado, tá? Que a gente tem como a questão aqui o Instituto Ayrton Senna, não sou eu que estou inventando nada, um custo muito alto, custo financeiro muito alto. Até porque o Ministério da Educação, o governo federal, repassa verba para estados e municípios e às vezes esse aluno que sai da escola, a verba já foi para ele já tem exatamente aquele tratamento, aquela verba que era para ser para ele, tá? Então nós temos alguns fatores determinantes e isso vai ajudar muito vocês na produção desse texto, tá? Fatores determinantes 1, fatores determinantes 2, fatores determinantes 3. Lembrando que os fatores determinantes 1 não decorrentes da falta de interesse, mas sim da existência de impedimentos. O aluno até quer, mas existem N impedimentos que não favorecem a ida ou a permanência desse aluno na escola. Fatores determinantes 2, decorrentes da falta de interesse, e aí só que há uma diferença que é uma falta de interesse racional. Já diz assim, cara, eu sei por que eu não quero ir para a escola, tá? E fatores determinantes 3 decorrentes da falta de interesse sem a informação adequada. Às vezes não sabe por que está abandonando, não sabe por que não está continuando na escola, tá? Na educação básica. E aí, fatores determinantes 1, ou seja, aqueles que são os impedimentos, impossibilidade física, gravidez e maternidade e adolescência, entra aqui a questão da falta de diálogo familiar, mercado de trabalho, isso entra a questão da desigualdade social, questões socioeconômicas, em que muitas vezes aquela família precisa daquele filho ou daquela filha trabalhando no mercado de trabalho, tá? Para ajudar, para auxiliar na renda familiar. Tá? Então, são fatores externos. Atividades ilegais e começou a participar de gangues, organizações criminosas, dinheiro fácil, tá? Então, atividades ilegais. Violência, extrema pobreza. Por que a violência? A violência pode ser praticada na escola, mas não apenas na escola, mas também nas redondezas ou dentro de casa. Violência, assim, a criança quer ir para a escola, o adolescente quer ir para a escola, mas não se sente segura na escola, bullying, e aí a gente entra, isso já, inclusive, bullying,
já é um pretexto para o homeschooling, tá? O bullying, a evasão escolar, a depressão, a criança não quer mais, a violência em casa, que faz com que ela fuja de casa e não queira ficar ali naquele ambiente, ou a violência no entorno, na ida para a escola, são vários fatores, tá? Extrema pobreza, de não ter a condução, de não ter o material escolar, de não ter fardamento, em vários fatores, tá? Acesso limitado aqui em relação a vagas, tá? O adolescente até quer, a criança até quer, precisa estar na escola, mas aquela escola que fica perto da sua casa já está com as vagas lotadas e aí fica limitado. A próxima fica a não sei quantos quilômetros da minha casa. Então são várias questões que contribuem, tá? Fatores determinantes 2 são aqueles relacionados à consciência de não querer. Qualidade. O adolescente, principalmente o adolescente, ele percebe que é só enrolação, está sendo só enrolation mesmo, que não tem qualidade, que aquilo ali não vai servir para ele, abandona. Flexibilidade. Como assim flexibilidade? O adolescente percebe que não há flexibilidade, tá? Em relação a conteúdos, em relação a avaliações, em relação a determinados momentos que pede para que uma avaliação não aconteça, ele não estava bem. E aí essa inflexibilidade, essa não flexibilidade faz com que esse jovem abandone a escola. Significado, certamente vocês já fizeram essa pergunta, tá? Mas por que eu estou estudando tal conteúdo? Qual a relevância disso aqui para a minha vida? Por que eu tenho de estudar isso aqui? Então, significado. Muitos não encontram significado na escola. Déficit de aprendizagem, ou seja, ele tem ciência de que não vai aprender, de que aquilo ali é complicado para ele, e muitas vezes a escola não faz muita questão de melhorar a vida desse cidadão e faz com que ele tenha a consciência de não ir mais para a escola. Clima escolar, aí entra a questão do bullying, entra a questão do ambiente que às vezes a relação professor-aluno, professor que marca o aluno, então é um ambiente escolar que não é legal, que não é agradável, faz com que ele decida não ir mais para a escola. Fatores determinantes 3 são aqueles que ele não tem nem noção por que está se evadindo, não tem a percepção da real importância da educação. Mas para que isso? Isso aqui não vai mudar nada na minha vida. Meu pai, só um exemplo, tá? Nada contra, tá? Meu pai é pedreiro, ganha bem, vive todo final de semana, está com dinheiro no bolso, traz a comida para casa. Por que eu tenho que estudar, matar de estudar, se eu posso seguir a mesma profissão do meu pai? Então, assim, não percebe. Aqui não perceber o potencial que a educação, a gente pode até pegar aquela ideia de Nelson Mandela, que diz que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Tá? E aí muitos não percebem que podem ter a vida realmente transformada. Estabilidade emocional, aí, pessoal, pode ser preguiça, aí pode ser não saber lidar com conflitos, aquela questão de trabalho em grupo, apresentação de trabalho. Muitos acabam dizendo assim, isso aqui não é para mim não. E, principalmente na adolescência, acabam evadindo. Vamos à nossa pergunta, então, a nossa problematização. Mas por que os índices de evasão escolar ainda são expressivos no Brasil, já que nós temos tantas metas, já que nós temos tantos indicadores? E por que a educação brasileira ainda é complicada, e principalmente nesse contexto de evasão escolar? Pessoal, vamos lá, sem inventar a roda. Infraestrutura e ensino satisfatórios. Primeiro ponto, a escola precisa melhorar a sua infraestrutura. O que a gente observa são escolas distantes, vamos pensar naquele que não tem condições realmente de ter uma escola perto. Falta de materiais didáticos, salas lotadas e quentes, carteiras quebradas, falta de quadros, giz, pincel, falta de recursos didáticos, laboratórios, quadras, conteúdo sem aplicação e sem sentido, linguagem pouco atrativa. Pessoal, N fatores, e aqui é a responsabilidade da própria escola, do próprio Estado, de não oferecer um ambiente agradável, de não oferecer um ambiente atrativo para esses meninos, tá? Questões socioeconômicas, como falamos ainda há pouco,
a extrema pobreza, a vulnerabilidade social de famílias que moram em regiões violentas. Isso impede muitas vezes de o aluno ir para a escola porque está tendo tiroteio, e isso vai se repetindo, vai virando uma rotina, tá? Violência na própria escola, necessidade de trabalhar e ajudar. Se eu fosse vocês, eu colocaria exatamente isso aqui, ó. Necessidade de trabalhar, ajudar a renda como comprovação. E questões socioeconômicas eu poderia também colocar porque sociais, ó, a questão de trabalhar, voltado para a economia. E aqui, muitos pais acabam não incentivando os filhos como deveriam, porque os próprios pais não têm a visão da educação, do potencial da educação. Então, questões socioeconômicas vocês podem colocar. Beleza? Dica de filme aí para vocês colocarem na introdução. Escritores da Liberdade, filme fantástico, porque nós temos uma professora que se depara com uma situação de alunos rebeldes, alunos envolvidos com criminalidade e também desistindo dos estudos, e ela vai fazer todo um trabalho para mudar essa questão, essa realidade preocupante, e consegue alcançar frutos bem interessantes, tá? Fora de série é o mais recente documentário produzido pelo Observatório Jovem Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense. A produção traz o relato de 13 jovens que cursam a educação de jovens e adultos no Rio de Janeiro, sobre os motivos que os levaram a abandonar a formação regular. Então, felizmente, são jovens que voltaram para a escola, estão no sistema da EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas deixaram o ensino regular, e eles vão explicar os motivos que fizeram com que eles abandonassem inicialmente a escola. Primeiro, mobilidade, ou seja, escola distante, não ter condições de chegar à escola. Violência e preconceito, racismo e tudo mais, tá? Bem interessante o documentário. Área de conhecimento para infraestrutura e ensino satisfatórios, pessoal, sem inventar roda, tá? Sem inventar roda. Inércia, anticorpos, eu colocaria Thomas Hobbes, para a gente não perder, para a gente não se complicar. Dever do Estado zelar pelo bem-estar da sociedade, pois ambos estão unidos por meio de contrato social, tá? Ou então vocês podem colocar Paulo Freire. A teoria sem prática vira verbalismo. E aí, que teoria? Artigo 205 da Constituição é dever do Estado, tá? Garantir a educação para todos, tá? A educação é um direito e um direito de todos e o dever do Estado. Só que quando há essa precária infraestrutura ou o ensino é insatisfatório, o Estado ele não coloca isso em prática, então vira verbalismo, só falácia. Sacaram? Moleza, né? Questões socioeconômicas, Peter Drucker, pai da administração moderna, não existem países subdesenvolvidos, mas subadministrados. Eugene McCarthy, porque uma burocracia eficiente ameaça seriamente a liberdade. Porque quando a gente fala em burocracia, porque há uma limitação exatamente para resolver a parada. Thomas More, eu colocaria Thomas More, até por ser literatura de uma sociedade perfeita que funcionava de maneira justa, só que essas questões socioeconômicas, infelizmente, atrapalham essa educação e a manutenção da escola. Enfim, moleza, tá? Proposta de intervenção. Quem que vai resolver a parada? Ministério da Educação, parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação. O que tem que fazer? Promover melhorias na educação básica, desde o espaço físico a procedimentos didáticos e metodológicos, por meio da destinação de mais 5% do produto interno bruto, assim como 2% do valor arrecadado em jogos de loteria federal. Aí a gente vai detalhar essa paradinha. Serão construídos e ampliados espaços para funcionamento de escolas em tempo integral, com oficinas esportivas e artísticas nos turnos opostos, investimento em laboratórios e equipamentos tecnológicos, além de capacitação contínua de educandos e gestores. Tudo isso a fim de que crianças e adolescentes não apenas permaneçam na escola, mas tenham seu desenvolvimento social, acadêmico, cognitivo assegurado, conforme prevê a Constituição. Cara, aí a gente fecha assim, ó, pá! Com louvor. Meus amores, não vamos inventar a roda. Não vamos inventar a roda. Coloquem em prática, tá? Isso aqui, ó, esta finalidade, essa paradinha aqui, dos detalhamentos, pessoal, não inventem a roda, não inventem a roda.
façam de acordo com o que eu estou orientando, que vai dar tudo certo. Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.